Empresas familiares foram feitas para quebrar. Olá, amigos da Focalize, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E obviamente que o que eu estou me referindo não é a uma projeção ou uma profecia, e simplesmente é uma resposta aos dados estatísticos que temos. Empresas familiares que, na sua grande maioria, não conseguem passar para a segunda geração, sendo que 87% não conseguem passar para a terceira geração. E aí um dado bem importante em relação a quem chega ainda na quarta geração, apenas 5% das empresas. Então é um dado estatístico e não é nenhuma profecia, nada disso. Pelo contrário. E aqui, o porquê da gravação desse vídeo? É justamente para que a gente entenda um pouco desse contexto e por que isso acontece e se, obviamente, existem soluções possíveis para fugir desse dilema. E deixa eu colocar aqui uma lâmina para vocês, para que fique um pouquinho mais claro do que estou me referindo. Tá? Então vamos colocar um gráfico aqui, onde no eixo horizontal nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E no eixo vertical nós temos o que eu chamo de contexto. Dentro do contexto, tem alguns elementos que são bem importantes ser avaliados. O primeiro, expectativa e estilo de vida dos membros da família. No segundo momento, o tamanho da família. Porque, obviamente, a partir da segunda, terceira, quarta geração, nós estamos diante de um aumento, muitas vezes até exponencial, do tamanho de pessoas envolvidas no contexto familiar e até mesmo no contexto da empresa. A dedicação da família em relação ao negócio e a disposição ao risco. Então, quando pegamos e fazemos um gráfico sob o ponto de vista de crescimento ou expectativa em relação a tudo isso, vamos ao primeiro exemplo. Como é que funciona a expectativa e o estilo de vida? O fundador, normalmente, tem um estilo de vida muito simples e ele está muito mais preocupado em fazer o seu negócio andar, fazer o seu negócio sobreviver acima de qualquer coisa, e o estilo de vida e a expectativa em relação a seus desejos são bem menores. À medida que vai avançando a segunda geração, isso vai aumentando, na terceira geração isso vai aumentando, e geralmente na quarta geração, o estilo de vida é completamente diferente do estilo dos fundadores. Geralmente do patriarca, matriarca, de negócios que acabam sobrevivendo ao tempo. Da mesma forma, quando olhamos para o tamanho da família, a primeira geração da empresa, a família é pequena, geralmente é um fundador, são 2 irmãos, 3 irmãos, é pai com alguns filhos, né? Então o negócio é pequeno, é o marido e a mulher, é um parente, ou seja, o tamanho da família na primeira geração obviamente é pequeno, quem sabe até uma pessoa só. À medida que passa para a segunda, ela cresce, na terceira ela cresce, e como eu falei anteriormente, a quarta geração é exponencial, e aqui também já entram os agregados junto, não só os familiares. Bom, e agora começa a questão da dedicação. A primeira geração é a mais dedicada, ela precisa fazer o negócio arrancar do chão, ela precisa fazer o negócio voar. Então o nível de dedicação muitas vezes é muito, mas muito acima da média. E ela vai caindo à medida que vão avançando as gerações. Geralmente, na transição da segunda para a terceira geração, existe inclusive a expectativa e a possibilidade de membros da família nem terem vontade de se dedicar ao negócio. Né? Aquele negócio não é o desejo de vida, muitas vezes, da pessoa, e o nível de dedicação ao negócio, se não é parcial, ele até pode não existir. E ela vai caindo, obviamente, em relação ao avanço das gerações. E aqui um ponto bastante importante. Porque quem começa um negócio e tem todas as dificuldades inerentes a esse negócio, ele tem muito mais disposição ao risco. E essa disposição ao risco, ela tende a diminuir à medida
que você vai tendo mais coisas prontas, né? Vamos partir da lógica irrefutável de que as dificuldades, à medida que os negócios vão dando certo, diminuem sob o ponto de vista de qualidade de vida, de nível educacional, de possibilidades. E até a gente brinca, né? À medida que, principalmente da segunda para a terceira, aqui já existe quase que uma redoma, né? Uma proteção em relação aos membros da família. E aí a quarta geração, isso quase não existe mais, né? Como se tivesse uma glândula de risco no fundador. Ela praticamente, lá no final, já na quarta geração, ela é muito pequena. Então, esses fatores aqui, quando colocados dentro desse quadro como um todo, começa a ficar claro por que nessa lógica aqui, as empresas têm muita dificuldade de passar da segunda para a terceira geração e ainda mais da terceira para a quarta, né? Mas o que fazer nesse contexto todo? O que fazer para não cair nessa profecia de que a empresa familiar ela foi fadada à falência, fadada ao fracasso? Principalmente na transição da segunda para a terceira geração, é muito recomendável que inicie-se um processo de profissionalização das empresas. Inicie-se um processo de governança nas empresas. Inicie-se um processo de tornar a empresa maior do que a família, né? A família passa a compor um ente maior que é a empresa. E a partir daqui, com uma governança, com um processo muito claro de regras, com uma regra de conduta para a entrada de familiares, inclusive em muitos casos, dependendo do tamanho da empresa, dependendo da possibilidade já de patrimônio acumulado, pode ser patrimônio imobiliário, pode ser dinheiro, pode ser investimentos em outras empresas, muitas vezes já se separa numa holding, muitas vezes já se separa até em family offices, né, que são estruturas formadas para fazer a gestão patrimonial dessas famílias. Esse processo, quando ocorre cedo, dificilmente vai ocorrer da primeira para a segunda geração, mas da segunda para a terceira geração, muitas vezes já existe a necessidade e a possibilidade disso acontecer. Da terceira para a quarta, eu diria que é condição de sobrevivência. Se isso não for feito, dificilmente a empresa vai para a perpetuidade. O que geralmente acontece nessa fase aqui, ou a empresa fecha ou ela é vendida, né, se não tiver todo esse processo de governança. Então, principalmente para as empresas que estão chegando nesse estágio, né, de troca de geração, de segunda para a terceira, é muito importante ter isso no seu escopo, porque sem essas ferramentas, dificilmente você escapará da profecia de não existir no futuro. Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se gostaram, deem o like, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal e espero vocês em nosso próximo vídeo. Até lá!